gurias e guris, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre substantivos. Antes da gente começar, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e me siga no meu Instagram, que o link vai estar na descrição desse vídeo. Então, hoje nós vamos ver o que são os substantivos, os tipos e os grupos dos substantivos e como funciona a flexão do substantivo. Então, os substantivos são palavras que nomeiam os seres em geral. Esses seres podem ser particularizados ou não. Existem vários tipos de substantivo, eles estão separados em 4 grupos, que vamos ver mais pra frente. Cada tipo de substantivo possui a função de nomear um tipo de palavra, uma palavra, certo? Então, nós temos o grupo quanto à abrangência, que nesse grupo estão os substantivos próprio e comum. O substantivo próprio é aquele que nomeia seres particularizados, como nome de pessoa, nome de cidade, enfim. O substantivo comum já nomeia aqueles seres não particularizados, certo? Como casa, gato, cama, enfim. Nós temos o grupo quanto à origem, certo? Nesse grupo estão os substantivos primitivos e derivados. O substantivo primitivo é aquele que dá origem a outro substantivo, a outra palavra, certo? E o derivado é aquele que vem da origem daquele substantivo primitivo. Por exemplo, substantivo primitivo, livro, substantivo derivado, livraria. Quanto à significação, nós temos os substantivos concretos e abstratos. Os substantivos concretos nomeiam objetos que se consegue tocar, sentir, ver, etc., como mesa, sofá, entre outros. Os abstratos nomeiam sentimentos e estados das pessoas, como amor, alegria, certo? Então, os substantivos concretos são aqueles que eu posso ver, que eu posso tocar, com uma exceção para os seres fictícios. Muita gente confunde eles com substantivos abstratos, mas eles não são substantivos abstratos, certo? Eles são substantivos concretos. E o nosso último grupo é quanto à formação dos substantivos. O substantivo composto é aquele substantivo formado por 2 ou mais palavras, por exemplo, girassol, guarda-roupa. Substantivo simples é aquele substantivo formado por apenas uma palavra, certo? Computador, por exemplo. A flexão do substantivo se dá em grau, aumentativo e diminutivo, em gênero masculino e feminino ou em número, singular e plural. A flexão em grau, aumentativo e diminutivo. Nós flexionamos o substantivo para o grau normal, do grau normal para o grau aumentativo, quando nós queremos dar a impressão de um tamanho maior. E vice-versa, né? Quando eu quero dizer um tamanho menor, eu vou do grau normal para o grau diminutivo. Aqui eu tenho um exemplo do substantivo casa. Então, casa está no grau normal. Se eu quero dar uma impressão que a casa é maior, eu vou dizer casarão, ok? Se eu quiser dar uma impressão que a casa é menor, eu vou dizer casinha. A flexão em gênero do masculino e feminino. Nós usamos os artigos a, as, uma e umas quando queremos passar um substantivo do masculino para o feminino. Por exemplo, eu tenho o substantivo menino e eu quero passar esse menino para o substantivo menina. Nessa transição, eu vou usar o artigo a. Eu vou trocar o pelo a, ok? Nos substantivos masculinos também, certo? Nós usamos os artigos o, os, e uns, certo? Só que nesse meio de parecer fácil, né? Esse caminho do masculino para o feminino, nós temos as regras, certo? Então, os substantivos terminados em ão recebe o feminino em a, ona ou oa, ok? Por exemplo, irmão, eu vou trocar o ão por a e vai ficar irmã. Leão, eu vou trocar o ão e vou botar um oa, que vai ficar leoa, né? As palavras terminadas em e, troca-se o e por a no final, certo? Mestre, mestra, troquei o e pelo a.
aqueles substantivos que o masculino é uma palavra e o feminino é outra palavra, nós chamamos de irregulares. Por exemplo, pai é um feminino, vai se dar de mãe, certo? Os substantivos terminados em -es, acrescenta-se um a e tira o acento circunflexo. Então, francês vai se dar o feminino em esa, francesa. Aqui nós temos os substantivos epicenos, sobrecomuns e comuns de 2 gêneros. Os epicenos nomeiam os animais, as plantas, por exemplo, mamão macho, mamão fêmea. Os sobrecomuns possuem apenas uma forma, no masculino ou no feminino, a vítima, a criança. Então, a criança pode ser um menino ou uma menina, vai ser a criança. Não existe o criança, o vítima, certo? Então, o comum de 2 gêneros apresentam uma forma para o masculino e uma forma para o feminino, com a ajuda dos artigos a adolescente, o adolescente. A flexão em número do singular para o plural, então, nós usamos o substantivo no singular quando nós queremos dar uma ideia de um só objeto, certo? Por exemplo, a menina, ela está no singular porque é apenas uma menina, não são mais que uma menina, certo? Já no plural, se eu quiser, se essa menina encontrou mais meninas, vai passar a ser as meninas, certo? Porque há mais que uma menina. Então, os substantivos terminados em R e em Z têm o plural terminado em -es. Por exemplo, dor, eu vou acrescentar o -es no final, certo? Que vai ficar dores. Os que terminam em al, el, ol ou ul pluralizam-se em is. Então, eu vou trocar esse el por is, ok? Papel, papéis. As palavras oxítonas terminadas em il têm o plural com o final is. A mesma coisa, só que com il, e também são oxítonas. Barril, barris, por exemplo. Os substantivos terminados em x ficam invariáveis e precisam da ajuda do artigo. Então, o tórax vai precisar da ajuda do artigo o tórax para o singular, os tórax para o plural. Os substantivos terminados em N recebem es ou s no plural, ok? Se eu usar o plural es, eu vou juntar, que vai ficar, por exemplo, ífenes. E se eu juntar com um s, vai ficar ífens. O plural do substantivo composto separados por hífen, certo? Aqui tem um exemplo de um não separado por hífen. Os substantivos que não são separados por hífen seguem as regras de substantivos simples. Por exemplo, girassol termina em ol. A regra diz que quando tem ol, al, enfim, troca-se por is. Quando palavras repetidas, elas recebem o S no termo final, certo? Então, quando tem palavras repetidas, não pluraliza o primeiro termo, pluraliza o último. No caso, reco, reco fica reco-recos. No caso do primeiro elemento especificar o primeiro, só o primeiro se pluraliza, certo? Então, situação, problema. Situação está especificando problema, né? Então, vai ficar situações, problema. Quando aos substantivos grã, grão ou bel, por exemplo, grã-Betânia, o segundo elemento vai para o plural. Grã-duquesa, grã-duquesas. Quando a primeira palavra é um verbo, um advérbio, uma palavra invariável, só a segunda vai para o plural, ok? Então, como é uma palavra invariável, a primeira, né, no caso, só a segunda vai para o plural, que ela não é invariável. E por último, em alguns casos, do plural de um substantivo acaba mudando a pronúncia no singular. Por exemplo, olho, eu vou ter um som fechado, como se tivesse um acento circunflexo, mas não tem, né? Vai ficar olho. No plural, eu falo olhos, então tem aquele som aberto.
É isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar seu like e compartilhar com seus amigos, se inscrever e assistir o meu próximo vídeo de quarta-feira. Um beijo e até o próximo vídeo.